Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny De Carlo. O poema que sorteamos essa semana é o de 114, Caracol. Para ver o que acontece fora, o caracol sai de sua concha, Imperador Meiji. A mensagem sugere que o consulente não se preocupe demasiadamente em correr riscos. Excessos de prudência é uma atitude que pode manter a vida bem segura, mas com frequência não a faz feliz. O medo pode gerar reclusões em demasia, que nos paralisa, imobiliza e nos impede de viver em plenitude. Há pessoas que têm sempre a necessidade de estar em casa, sempre encontram um meio para nela se retrair, construindo assim um mundo onde se refugia para escapar da realidade. Vivendo em fuga permanente e isolando-se em um mundo particular. Ocorre que mesmo uma pessoa insegura, introvertida, retraída e medrosa, obrigatoriamente por necessidade, vez ou outra, também precisará sair da segurança do seu abrigo, da proteção do seu porto seguro. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje não se preocupe. O obstáculo maior do ser humano é o medo. A vida é ação e vencer desafios assumindo as consequências. Reflita sobre as palavras de Edmundo Burke. Nenhuma paixão pode, como o medo, tão efetivamente roubar o espírito da capacidade de agir e pensar. Esse poema ele traz uma reflexão interessante aqui, a princípio, sobre o medo. Então ele coloca que a pessoa fica fechada dentro do seu mundo com medo de enfrentar o mundo lá fora, né? Então esse medo em demasia acaba criando, né, um mecanismo de defesa aonde a pessoa acaba se abrigando em um local seguro e deixando de enfrentar o mundo lá fora. O medo, ele tem um papel importante. O medo, ele traz a prudência, né? Às vezes quando a gente tem medo, o medo é uma forma de prudência, né? Então se eu estou numa situação de perigo, eu sinto medo, né? Para deixar a antena ligada e parar assim, peraí, como que eu vou me proteger? Então a partir do momento que eu vejo um animal peçonhento, né? Então você tem aquele medo que te traz o cuidado, mas não pode ser um medo que te paralise a ponto de você não conseguir enfrentar aquela situação. E o medo é algo tão presente, tão importante, né, que Eduardo de Bá, né, na coleção dos 38 florais, a gente tem vários florais para medo. A gente tem um floral para a pessoa que tem um medo de perder o controle físico, mental e emocional. Um floral para a pessoa que tem medo que aconteça alguma coisa com as pessoas que ela ama. A pessoa que tem medo, né, de enfrentar causas conhecidas. Aquela pessoa que tem um medo tão paralisante que chega a ser um pânico. A pessoa que tem medo do sobrenatural, das coisas que estão por vir, que ela não consegue prever. Então, assim, tem várias situações onde nós sentimos medo, mas o medo é algo a ser enfrentado. A partir do momento que a gente coloca o medo como um obstáculo, uma barreira, né, ele nos limita. Então, a gente precisa sentir o medo na medida certa, aquele medo que nos faz ter a prudência, né, mas não o medo que nos paralisa. Que evita, né, que nos impede de viver a vida em plenitude. Então ele coloca aqui, nessa situação onde a gente se recolhe, né, com o medo do enfrentamento da vida lá fora. Mas quando eu li esse poema, né, falando sobre o caracol, para ver o que acontece fora, o caracol sai de sua concha. Eu acho que é importante, né, ele traz uma reflexão também para a gente sair, né, do nosso mundinho, o nosso dia a dia, a nossa vidinha cotidiana, né, daquela coisa cheio de tarefas, atribuições, a gente está tão fechado em nós mesmos que a gente não consegue olhar para o nosso próximo, a gente não consegue identificar as necessidades do outro. Então, assim, é importante, né, no nosso processo de autoconhecimento, essa interiorização. Então tem momentos que a gente precisa parar mesmo, olhar para dentro, né, fazer aquele mergulho interno, né, aquele encontro com a nossa alma. Isso é importante. Mas a gente não pode viver assim tão isolado, tão dentro da gente,
de forma a sermos incapazes de olhar para o outro. Então tem hora que a gente precisa sair do nosso mundo e a gente precisa colocar o nosso olhar para fora, né, para as questões sociais, para as questões que nos cercam, e não precisa ir tão longe, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. Qual é a necessidade do meu próximo mais próximo? Será que eu consigo sair de mim para sentir e para ver a dor do outro? O quanto eu tô saindo do meu mundinho, né, para olhar o mundo que me cerca, para olhar para as pessoas que estão ao meu lado. Então essa semana eu gostaria de chamar vocês para duas reflexões. Primeiro, sobre o medo. Como está o nosso medo? O que a gente deixa de fazer por medo? E como nós vamos fazer para enfrentar os nossos medos? Primeira coisa, aceitar que eles existem. A gente não pode mentir pra gente mesmo que a gente não tem medo, sendo que o medo está nos paralisando. Então vamos assim, olhar, fazer uma reflexão, né? O que me impede de fazer as coisas? O quanto o medo está presente na minha vida e como eu vou lidar com essa questão? E a outra reflexão é sobre sair de nós mesmos para olhar para o outro. Enquanto eu estiver dentro da minha concha, né, olhando somente para as minhas questões, eu estou deixando de ter um olhar para o outro. E quando eu olho para o outro, eu estou olhando para mim mesmo. Porque tudo que me chama atenção no outro, né, tudo que me sensibiliza no outro, tudo que desperta emoções em mim quando eu olho para o outro, são coisas que eu preciso lidar, né? Então tem essa questão também, sair de dentro do meu caracol, da minha conchinha, para olhar para o outro, além de estar olhando para as necessidades do outro, de uma certa forma eu estou olhando para as minhas necessidades também. E aí existe um aprendizado nessa troca. Então essa semana vamos parar para fazer essa reflexão, né? Como eu tô, o quanto eu tô dentro de mim e o quanto eu tô conseguindo sair para olhar para as necessidades do outro. E a outra questão, como eu estou lidando com os meus medos. Então essa é a reflexão que esse poema nos traz essa semana. Gratidão.